Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, meus queridos alunos e alunas que estão diante do computador, celular, tablet, net, qualquer instrumento para, mais uma vez, estudarmos, né, aprendermos um pouquinho mais, adquirirmos um pouquinho mais de conhecimento. Aqui quem vos fala é a professora e enfermeira Ellen de Almeida, com a aula de procedimentos básicos, hoje falando sobre curativos especiais e tipos de bandagens. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre os tipos de tecidos, né, tecidos e exudatos presentes nas feridas, né, na nossa última aula. E hoje nós vamos falar sobre curativos especiais e tipos de bandagens. Deste módulo, né, sobre feridas e curativos, este é o último, né, e aí vocês terão, sim, o básico, porque no próximo semestre vocês estarão com o professor Danilo falando sobre saúde do adulto e ele falará um pouquinho melhor sobre as feridas em específico, ok? Vamos lá, então, falar sobre tipos especiais de curativos. Professora, por que tipos especiais de curativos? Porque no SUS, geralmente, nós utilizamos os curativos mais comuns, né? Com tipos de coberturas mais comuns. Para lavagem, nós utilizamos o soro fisiológico ou a água bidestilada, né? Se tiver na rede SUS. As coberturas nós utilizamos colagenase, sulfadiazina de prata, às vezes papaina, né? Mas existem outras instituições em que, nas outras regiões, as instituições do SUS, algumas têm, vocês têm acesso a curativos especiais e vocês precisam saber manipular esses curativos para que haja otimização do processo, né, de realização dos curativos, das limpezas e coberturas nas determinadas feridas. Aí vocês precisam saber utilizar cada um especificamente para cada tipo de tecido, para cada tipo de lesão, para cada tipo de exudato, ok? Então vamos lá. Vamos começar falando do tipo, né, do nome do curativo, do que tem como componente, qual a indicação e se tem alguma observação específica sobre esses curativos. Ok, vamos começar falando do hidrocoloide. O hidrocoloide, ele possui agentes gelificantes em sua placa, quase todos aqui, viu, pessoal, vem em formato de placa e às vezes nós encontramos alguns que vêm em placas e pós ou pastas, que é o caso do hidrocoloide. Mas vamos falar aqui, né, quais são os componentes do hidrocoloide. Ele tem como componentes as pectinas, os carboxilmetilcelulose, sódica e gelatinosa, tá? E é revestida por uma camada de poliuretano, partícula de alginato e partícula de alginato de cálcio. Como eu havia falado anteriormente, eles possuem agentes gelificantes em sua placa, protegidos por uma camada de poliuretano, o que faz com que ele se torne a prova d'água, tá? Por que ele tem que se tornar a prova d'água? Para que quando nós demos banho neste paciente, este curativo não saia durante o banho, né? Esta placa de hidrocoloide não seja retirada durante o banho. Ele pode ficar até 7 dias, tá? É utilizado por até 7 dias e é indicada em feridas com pouco a moderado exudato, feridas pouco ou moderadamente secretivas, tá? Pode ser associado ao hidrocoloide em pó, tá? A placa, ela pode ser associada. Eu disse anteriormente que nós temos ela em formato de placa
pomada, né, ou pasta, e pó. E elas podem ser utilizadas concomitantemente, ou seja, associadas os três tipos, tá certo? Em que situação? Quando a ferida for um pouquinho mais profunda, nós podemos utilizar a placa, e aí quando eu falo de placa, pessoal, imaginem vocês uma folha de papel, só que um pouquinho mais grossa, uma folha de celulose, um pouquinho mais grossa. É assim, vou dar um exemplo daquele curativo que a gente usa, antigamente as pessoas chamavam de emplastro de sabiá, tá? Aquele adesivo que a gente usava para dores musculares. Eles são tipo estas placas, tá? E só que aí com componentes específicos, obviamente, né? E em úlceras mais profundas, feridas mais profundas, a gente pode adicionar ou o pó ou a pomada para aumentar o poder de absorção, a capacidade de absorção desta placa, né, deste curativo. A seguir nós temos o alginato de cálcio, né, é composto são umas placas laminares que contêm íons de cálcio e de sódio, tá? A camada mais externa, ela é composta por poliuretano e a camada mais interna de gelatina, tá? O alginato de cálcio é derivado de algas marinhas marrons, além de ter o componente de alginato de cálcio, ela é derivada, esse alginato de cálcio, essas placas laminares, esses íons de cálcio e de sódio, nós encontramos também nas algas marinhas de cor amarronzada. O alginato de cálcio, essa placa de alginato de cálcio, ela pode ser recortada, tá? Você corta no tamanho exato da ferida, tá? E de preferência, lembrar sempre com tesoura estéril para não contaminar esta placa. Ela vem dentro de um envelope meio aluminado, assim, de folha um pouquinho mais laminada, de papel, tipo proteção de papel alumínio, tá? Fosco. E tem que cortar no tamanho da ferida, no tamanho exato da ferida, porque ela extrai o exudato da ferida de forma tanto vertical quanto horizontal. E aí, quando a gente corta no tamanho exato da ferida, nós evitamos o extravasamento, tá? O extravasamento de exudato. E aí evita a contaminação de ferida, de tecido intacto, de tecido íntegro, tá? Ela é indicada para feridas com moderado a muito exudato. Ela auxilia no desbridamento ou debridamento autolítico e faz hemostase. O que é hemostase, professora? É o cessamento do sangramento, evita que essa ferida sangre, tá? Hemostase, hemo de hemoderivado, êxtase, né? Estase ou êxtase, cessamento, parada, diminuição, ok? Temos ainda o hidrogel. O hidrogel, ele pode vir... lembrando aqui, pessoal, deixa eu voltar no alginato de cálcio, que eu esqueci de dar uma informação. A gente troca o alginato de cálcio a placa de alginato de cálcio em 7 dias também, tá? E se a ferida tiver muito exudato e tiver infectada, aí tem que trocar a cada 24 horas, tá bom? Agora vamos falar do hidrogel. O hidrogel também é conhecido como Curatec hidrogel. O hidrogel, ele vem em forma de pomada e vem no tubo, tá? É utilizado em ferida com tecido inviável. Quando eu digo tecido inviável, tecido morto ou esfacelado.
o que a gente chama de necrose. Tecido inviável é um tecido de necrose, tá? A composição do hidrogel é carboxil, metilcelulose e propilenoglicol mais partícula de alginato de cálcio. Já disse que é indicado em feridas com necrose, tá? Essa ferida com necrose vai ser uma ferida praticamente quase sempre seca. A necrose é uma placa seca, pode ter uma loca por baixo com presença de exudato, tá? Pode estar infectado ou não, mas se eu tenho presença de necrose, obviamente é mais fácil encontrar processo infeccioso, ok? O hidrogel também pode ser utilizado no caso de feridas que não são infecciosas, né? Os casos das úlceras venosas, as abrações, as abrasões, lacerações, queimaduras de segundo grau. E aí eu não vou ter presença de tecido infeccioso. Só na necrose que é mais provável que eu encontre presença de tecido de exudato infeccioso, tá certo? Vai fazer um debridamento autolítico. Quando a gente fala de autolítico, eu tô falando de autólise, quebra das moléculas dos tecidos infecciosos ou não, tá? Da presença de micro-organismo, vai quebrar esses micro-organismos em pequenos fragmentos para começar o processo de cicatrização, tá? Depois nós temos a espuma de poliuretano com prata. Ela é uma placa, também vem em formato de placa. Esta espuma de poliuretano tem uma especificidade diferenciada. Ela tem afinidade pela água ou líquidos corpóreos. E aí, o que acontece? Ela retém esses fluidos do tecido lesado dentro dos poros da espuma. Vou dar um exemplo de uma espuma de lavar louça. Ela é assim, tá? Uma espuma de lavar louça, só que mais fininha, menos espessa. E ela tem uma camada ela é sobreposta, tem algumas camadas sobrepostas, né? Não é de tecido, é de hidropolímeros e é revestida por poliuretano e prata. Por isso ela chama espuma de poliuretano de prata ou poliuretano com prata, tá? Mantém o leito da ferida sempre úmido e a umidade dessa ferida é adequada, tá? Ela vai sugar, vai puxar todos os líquidos e exudato, e ela é indicada normalmente para feridas com moderada a alta exudação, infectadas e estagnadas. Professora, explica melhor aí. Aquela ferida em que a infecção não cura, sabe? Aquela ferida crônica, que fica lá aquele exudato presente o tempo inteiro, tá? Ela vai estimular o debridamento autolítico. Por quê? Porque ela retém esta infecção, esse exudato, nos poros da esponja, dessa placa de espuma, e não no leito da ferida, tá certo? Por último e não menos importante, nós temos o carvão ativado, e aí o carvão ativado, ele vem em placa também. Quase todas as medicações especiais, os curativos especiais são encontrados em placas, com diferença do hidrocoloide que nós temos em pó e pomada, e o hidrogel que vem no tubo e é uma pomada, tá certo? O carvão ativado, ele previne aquele odor que o exudato traz, né? Aquele odor de proliferação da infecção, proliferação de micro-organismos.
o que acontece? Ele vai absorver todo esse odor direto para esta placa de carvão ativado. Pessoal, eu vou dar um exemplo para vocês imaginarem a placa de carvão ativado. Sabe aquele carpete antigo, feio, cinza, de acinzentado, preto, assim, meio preto, acinzentado, sabe? Que solta aqueles fiapos, tipo fiapos de algodão. A placa de carvão ativado tem esta aparência, tá? E aí, o que acontece? Esse exudato fica retido nessa placa de carvão ativado. Este carvão ativado tem partículas de carvão impregnadas com íons de prata, tá? Ele tem presença de íons de prata, tá? Lá em cima nós temos a presença de íons de cálcio e sódio no alginato de cálcio, e aqui nós temos os íons de prata no carvão ativado. É indicada para feridas infectadas ou não e que drenam de moderado a abundante exudato. Não deve ser recortado. Por que ele não deve ser recortado? Porque ele precisa cobrir a ferida em sua maior extensão, cobrir um pouco mais da ferida. Por quê? Para reter melhor, né, essa ação bactericida do carvão ativado vai reter melhor o odor e as bactérias que produzem este odor, tá? Vai filtrar essas bactérias e esse exudato com presença de bactérias. Ela é muito indicada nas feridas muito exudativas, e vou dar exemplo de algumas feridas muito exudativas. São as LPPs, né? Lesões por pressões, as deiscências, e vocês irão aprender deiscência no próximo semestre. A deiscência é a abertura da ferida por infecção ou trauma, tá? Ou distensão abdominal. Também é indicada nos carcinomas, nas feridas carcinomatosas. Podem ficar cobrindo, essa cobertura pode ficar na ferida de 7 ou mais dias. E aí, se tiver muito exudato, presença de exudato infeccioso, são aconselhados serem trocados a cada 24 horas, tá certo? Assim como o alginato de cálcio também pode ser trocado a cada 24 horas, de acordo com a presença de processo infeccioso. Aí nós vamos ter aqui, ó, feridas sépticas e feridas assépticas. Observem bem que eu escrevi assépticas em vermelho e sépticas em esverdeado e preto. Por quê? A asséptica, o A aqui é a ausência, tá? A asséptica é uma ferida limpa e ela vai ser limpa de fora, é uma ferida limpa, uma ferida cirúrgica, sem exudato, sem infecção. E ela vai ser lavada ou limpa ou feito o processo de asepsia dela, vai ser de dentro para fora. Observem que eu coloquei a setinha indicando, ó, de dentro para fora. Faça de conta que esse retângulo é a ferida, tá? É limpa, é uma ferida cirúrgica limpa, ou uma abrasão, ou uma lesão, e ela vai ser limpa de dentro para fora, do centro para as extremidades, tá? Por quê? Para evitar, a razão é simples, é para evitar a contaminação da ferida. Eu não posso levar sujidade da pele íntegra para o leito da ferida. Já nas feridas sépticas, eu tenho uma ferida que é limpa de fora para dentro, ou seja, da parte mais limpa, né, pele íntegra, para a pele suja, para o leito da ferida. Aí, ó, a setinha está mostrando de fora para dentro, tá? No encontro das setinhas, de fora para dentro. Por quê, professora? Para evitar a contaminação do tecido sadio ao redor da ferida.
Vamos fazer de conta que aqui onde estão escritas essas palavras é a minha ferida, e aí aqui a minha pele íntegra, ó, esse retângulo todo onde não tem escrita é a minha pele íntegra, ok? Lembrando que o tecido de granulação é avermelhadinho, por isso eu botei asséptica em vermelho. E séptica eu tenho a presença de um processo infeccioso, um exudato já infeccioso, esverdeado para tecido fibrinoso e preto para tecido necrosado, ok? As características do exudato, os tipos de exudato, a cor do exudato, a consistência do exudato e o significado de cada um deles. O tipo de exudato vai de sanguinolento a purulento, tá? Aí nós temos, o sanguinolento tem uma cor vermelha, né, avermelhado, é fino, tem uma consistência fina. E o significado, neovascularização ou ruptura de vaso sanguíneo. Neovascularização vem de nova formação de vascularização. O sero sanguinolento, eu tenho uma cor vermelho claro a rosa. Também é fina a consistência, tá? É liquefeito. E o significado, ele é normal na fase de inflamação e proliferação. Gente, inflamação e infecção são situações diferenciadas, tá? Na inflamação, eu não tenho presença de pus, mas eu tenho presença de tecido de proliferação, que são as células de defesa se aglutinando para proteger aquela ferida. Por isso fica vermelhinho, mas não fica com secreção infecciosa, tá? Não tem presença de pus, ok? O tecido seroso, o exudato seroso tem uma cor clara, a consistência ainda é fina, de consistência fina, né? Meio liquefeita, e é normal na fase de inflamação e proliferação também. A secreção, o exudato seropurulento, varia de turvo, amarelo e marrom, tá? Tem essas variações, turvo, amarelado, até amarronzado. Ainda é fino e pode ser o primeiro sinal de infecção. A cor já começou a mudar, já começou a escurecer, ok? Já o purulento, né, tem uma cor amarelada fosca, marrom ou esverdeado. É mais espesso. E aqui a gente dá o exemplo do tecido fibrinoso, tá? Já é mais espesso. É associado a eritema e sinais de infecção já implantada. Aí a gente já tem uma vermelhidão mais intensa aqui, né? Nesse significado, uma vermelhidão mais intensa. E essa ferida, ela já vai ficando mais tumefeita, mais endurecida, tá? A temperatura já muda, a consistência já muda, já fica mais espessa, ok? Atenção, pessoal! É recomendado que o primeiro curativo permaneça por até 48 horas. Se não houver contraindicação, como presença de dreno, exudato excessivo e saída acidental de cobertura, você tem que deixar pelo menos 48 horas. Agora, se alguma dessas situações aqui acontecerem, ó, se tiver dreno e tiver muito exudato saindo desse dreno, e se por acaso sair aquela primeira cobertura, aí vai ser trocado antes de 48 horas, tá certo? Durante o banho, o curativo deve ser protegido com película transparente ou plástico impermeável, caso seja impossível ter a película transparente, tá? E você pode usar um plástico impermeável, limpo, obviamente, tá? Um curativo com filme transparente diretamente sobre a ferida operatória pode permanecer por até 7 dias, mas com avaliação diária. E aí a gente está falando das coberturas especiais, tá? Considerando-se as recomendações do fabricante, contraindicações e a clínica do paciente, localização da ferida, tipo de material do curativo,
taxas de infecções, entre outras situações, tá bom? O curativo de drenos deve ser isolado de curativos de ferida, devem ser 2 curativos, feridas operatórias, devem ser 2 curativos separadamente, um curativo para o dreno e um curativo para a ferida, realizados de maneiras diferenciadas, tá? Sempre que possível e trocar sempre que necessário. Se for possível, colocar bolsa coletora, possibilitando a medição da drenagem em cada turno, ok? Se é em cada turno, a cada 12 horas, medir essa drenagem aqui. A frequência da realização do curativo deve ser individualizada e determinada de acordo com a quantidade de exsudato e ou conforme a orientação do enfermeiro, estomaterapeuta ou do próprio médico, tá? Enfermeiro estomaterapeuta é um enfermeiro especializado em feridas ou com a especificação do próprio médico, tá certo? Ok, vamos lá, vamos dar sequência. Bandagem. Professora, o que é bandagem? Bandagem é um tipo específico, diferenciado de fechamento, de cobertura, né? E normalmente é realizado por ataduras, tá? Ataduras de crepom, que a gente fala. Bom, vamos lá. É uma cobertura realizada em torno de uma parte do corpo com uso de atadura e outros dispositivos. Quem é responsável por a execução deste tipo de curativo, esse tipo de bandagem? O enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta e o técnico de enfermagem, tá? Materiais necessários: atadura do tamanho adequado, algodão ortopédico para a proteção das proeminências ósseas, se for necessário, não é obrigatório. Fita adesiva ou esparadrapo para a fixação dessa atadura. As ataduras têm em média 4,5 metros de comprimento e possuem diferentes tamanhos de larguras. Recomenda-se a utilização conforme a descrição dos quadros do quadro a seguir. Bom, vamos lá. O tamanho, né, o local em que vai ser utilizada essa atadura e o tamanho recomendado. Vamos lá. Nos dedos, uma de mais ou menos 2 centímetros de largura, não tem necessidade de ser mais larga. Mão e pé, de 4 a 5 centímetros de largura, cabeça e olhos de 5 a 6 centímetros, braços e pernas de 5 a 7 centímetros, ombro e tórax de 7 a 10 centímetros, quadril, coxas e abdômen de 10 a 15 centímetros de largura. Não é espessura, pessoal, é de largura, tá? E aqui, ó, as formas de bandagens e suas utilizações. Bom, nós temos a bandagem circular, que é usada para fixação da atadura no início e no fim, como também em partes cilíndricas e curtas do corpo, como por exemplo, testa, pescoço, pulso e tórax. Aqui nós temos um desenho e aqui um profissional fazendo uma atadura ou uma bandagem circular, tá? A espiral, que é utilizada obliquamente e em segmento do corpo. A volta em espiral é colocada do diâmetro menor para o maior. Isso evita com que se desfaça. Pode ser lenta, cobre 2/3 ou a metade da volta anterior, utilizada em partes cilíndricas do corpo como braço, antebraço, dedos, tronco e pernas. Ou a apressada, que as voltas não se tocam entre si e é usada para fixar talas mobilizando articulações, joelhos, tornozelos, punhos, ok? Aqui nós temos a espiral demonstrada, tá bom? Bom, espiral reversa ou inversa. A cada volta, o rolo de atadura é invertido, de forma que sua parte interna fica sendo a externa e não a seguinte volta interna. Usada para membros em forma de cone, como por exemplo, braço, antebraço, pernas e coxas.
Aqui vocês percebam que na espiral reversa ou inversa, a gente não tem aquela sequência assim, ó. A gente tem a sequência, aí dobra, transverso aqui, ó, passa e ela volta, a parte que foi interna volta como externa. A recorrente ou capacete, aplicada em regiões ovoides, como cabeças e cotos de membros ou segmentos amputados. Após a fixação circular, aplicar a atadura com idas e vindas lateralizadas, finalizando com a volta circular dupla, firmando-a bem. A volta recorrente nunca é aplicada sozinha, sempre com outro tipo de volta. Tá aqui, gente, ó. A gente faz a volta circular, né? Faz uma circunferência. E aí, em uma das idas ou vindas, a gente faz uma volta verticalizada ou inclinada, tá? Para poder fazer a prensão, o prendimento aqui assim, para fazer tipo um capacete. O nozinho, são duas ataduras dado um nozinho, o nozinho vai vir sempre para fora, não coloca o nozinho para dentro para não machucar esse indivíduo. Depois que terminar, que a gente faz o aparamento das pontas e das bordas, tá certo? Aqui, ó, a demonstração da cruzada ou em 8, vamos lá. São voltas oblíquas, né, da bandagem cruzada ou em 8. São voltas oblíquas que sobem e descem, simulando o número 8. É usada sobretudo em regiões de articulações, como cotovelo, joelho, punho e calcâneo. Por quê? Porque a gente não pode prender a articulação, a volta, a dobradura, prender a mobilização, dificultar o movimento deste membro, ok? Observações. Ao aplicar uma bandagem, observar as condições da circulação local e a presença de lesões ou edema. Para investigar as condições de perfusão sanguínea, é necessário deixar as extremidades descobertas, dedos da mão, dedos do pé, as extremidades de cotovelo, né, os lobos da orelha, enfim. As ataduras devem ficar firmes, indeslocáveis, adaptando-se às formas corporais, sem serem muito apertadas. Deve-se tomar cuidado com a compressão excessiva das bandagens para evitar edemas e deficiência circulatória, para que a gente não tenha um problema vascular, para que a gente não faça um arroxeamento do local e essa vascularização não fique prejudicada neste lugar. Pessoal, hoje é isso, tá? A gente vai parar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, nós temos a nossa live todas as segundas para a turma 29, todas as terças para a turma 28 e nós temos o e-mail, que é o nosso meio de comunicação para retirar as dúvidas de segunda a sexta, ok? Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo, estudem, absorvam o máximo e suguem de mim o máximo como um curativo especial. Suguem, absorvam o máximo que eu tenho para dar. Fiquem com Deus, um beijo no coração, fui!